Chegou um paciente no seu departamento de emergência com insuficiência cardíaca descompensada e você ainda tem dúvidas sobre o manejo? O seu professor de cardiologia falou que você tem prova amanhã e você ainda está com dúvida na matéria? Então a gente vai falar um pouquinho sobre IC descompensada. Então, fique tranquilo, porque o plantão é nosso. Solta a vinheta. Insuficiência cardíaca é uma dificuldade que o coração tem em bombear sangue para o corpo. E na insuficiência cardíaca, a gente tem dois tipos. Uma é a IC de fração de ejeção preservada e a outra é a IC de fração de ejeção reduzida. Lembrar que a IC de fração de ejeção preservada é aquelas que têm uma fração de ejeção maior do que 50%, e a IC de fração de ejeção reduzida a gente divide em duas. Uma é a IC de fração de ejeção levemente reduzida, que é entre 40 e 50, e a IC de fração de ejeção reduzida propriamente dita, que é uma fração de ejeção abaixo de 40. E você pode ter alguns fatores que descompensam essa patologia. São dois fatores principais. O primeiro são os processos inflamatórios infecciosos e o segundo é a má aderência medicamentosa desse doente. E para facilitar o ensino e a aprendizagem da insuficiência cardíaca, a gente divide esses pacientes em 4 tipos hemodinâmicos, sempre usando se esse paciente está congesto ou seco, hiperfundido ou mal perfundido. Como que a gente vê se esse paciente está quente ou frio, seco ou úmido? A gente vê se ele está quente ou frio através da perfusão periférica, através de pressão arterial sistêmica, perfusão periférica, nível de consciência e através também da microhemodinâmica, de lactato. E como a gente vê se ele está congesto? Através de ausculta pulmonar, se ele está crepitando, ou de edema de membros inferiores, edema de região abdominal. O tipo A é o quente e seco, ou seja, esse paciente é bem perfundido e não está congesto. O tipo B é o quente e úmido, ou seja, ele está congesto e bem perfundido. O tipo C é o frio e úmido, ele está mal perfundido e congesto. E o tipo D é o frio e seco. E a gente vai falar sobre o tratamento de cada tipo hemodinâmico agora. Vamos falar primeiro do tipo A, ou seja, é o paciente que está quente e seco. Esse é o paciente que a gente quer, o paciente que está bem do ponto de vista hemodinâmico. Ele não está congesto e ele está bem perfundido. Esse paciente, a melhor conduta é auto-hospitalar com drogas que modificam a mortalidade. O segundo tipo é o B. O B é o quente e úmido, ou seja, ele está bem perfundido, mas está congesto. O tipo B, ele é quente e úmido. A primeira droga a ser utilizada nesse paciente é a furosemida, que é um diurético de alça. Para quê? Para deixar esse paciente seco, tirar volume dele. Além disso, uma conduta muito importante é a vasodilatação desse paciente. A gente tem dois modos de fazer isso. Um é a vasodilatação oral, com IECA, ou bloqueador do receptor de angiotensina, e outra é a vasodilatação parenteral, que é ou nitroprussiato de sódio ou nitroglicerina. Além disso, uma conduta muito boa a ser utilizada em pacientes que estão com desconforto ventilatório é a ventilação não invasiva. Lembrar que na insuficiência cardíaca descompensada perfil B, eu não reduzo o beta-bloqueador se esse paciente já usar previamente. Mas também eu não coloco caso ele não use. O tipo C é o tipo com maior mortalidade no departamento de emergência, que é o paciente que está frio e úmido. Ou seja, tem uma perfusão periférica lentificada, normalmente uma PA limítrofe ou baixa, e além disso tem sinal de congestão. Esse paciente, como ele tem sinal de congestão, você precisa fazer furosemida. Além disso, uma excelente avaliação é se ele está hipotenso ou não. Pacientes sem sinais de hipotensão, eu posso pensar em ligar vasodilatador parenteral, ou seja, nitroglicerina ou nitroprussiato. Porém, pacientes com hipotensão, a melhor conduta é um inotrópico positivo. O que a gente mais tem disponível, a dobutamina,
que a gente usa de 2,5 a 20 microgramas por quilo minuto. Mas vale uma atenção. Em pacientes em que a pressão sistólica está abaixo de 85, primeiro eu tenho que ligar a noradrenalina. Lembrar que esses pacientes, a melhor conduta é diminuir o beta-bloqueador de uso pela metade. E claro, esse paciente está hipotenso, eu liguei a noradrenalina, consegui uma pressão sistólica de 85, eu vou ligar a dobutamina. E por que a gente faz isso? Em pacientes extremamente hipotensos, com uma sistólica abaixo de 85, a gente liga primeiro a noradrenalina. Porque a dobutamina tem um efeito mínimo, mas tem sim, de vasodilatação periférica. Então eu poderia piorar o efeito hemodinâmico na fase superaguda da doença. E aí, claro, melhorei a pressão desse paciente, comecei a dobutamina, eu aumento a dobutamina gradualmente e, se possível, desmamo a noradrenalina, no sentido de diminuir a pós-carga, que talvez seja o grande vilão da insuficiência cardíaca descompensada. E o último perfil hemodinâmico, o mais raro no departamento de emergência, é o perfil L, que é o seco e frio. O que é o seco e frio? Normalmente é um paciente que tomou uma dose muito elevada de furosemida, ou seja, ele está hipovolêmico. E como que eu trato esse paciente na fase aguda? Eu faço 250 ml de soro fisiológico a cada 30 minutos e reavalio. Lembrar que esse paciente tem uma facilidade muito grande em ficar congesto. Por isso que eu faço 250 ml e reavalio. 250 ml e reavalio. Caso haja necessidade de uma refratariedade de tratamento, a gente também vai entrar com um inotrópico positivo para esse paciente, a dobutamina. Se você gostou desse vídeo, curte ele, compartilhe com seus amigos, tirem as suas dúvidas com a gente, siga a gente no Instagram e fique tranquilo, porque o plantão é nosso. Eu perdi a palavra. Tá mal perfundido.